Vamos dar uma olhadinha aqui na arte do Breno Silva, o nosso querido Bakemono, que está aproveitando as lives para fazer mentoria gratuita, né? De novo, errado sou eu, certo é ele. Tá mais que certo, Breno. Tem que aproveitar mesmo. Espero que esteja te ajudando e você voltar quer dizer que pelo menos eu tô fazendo alguma coisa certa. Já é o 23º feedback que eu dou para ele. Alguém vai lembrar desse aqui, especialmente. E agora vamos de Silent Hill Vibes 2.0. Boa tarde, Marco. Queria seu feedback nessa peça. Apliquei os feedbacks sobre contraste que você deu na peça anterior e em outras que eu vi. Também queria perguntar o que acha de trabalhar como iniciante ganhando menos só pra ter experiência. Polêmica? Nossa, você mete essa no meio da... Eu achei que fosse fazer um paint-over e o cara mandou essa aí? Cara, a minha opinião sobre você trabalhar como iniciante pra ganhar experiência, ganhando menos. Depende do quão menos é. Se for um escárnio, não. Obviamente que não. Porque você consegue ganhar experiência criando imagens próprias. Porque você vai estar ganhando muito dinheiro pro seu chefe, certo? Que vai estar se aproveitando do seu trabalho. Agora, se for um salário, tipo, um salário mínimo pra você, um salário de júnior pra quem tá começando, realmente, se você perguntar pra outras pessoas quanto que elas estão ganhando e for mais ou menos equivalente, aí beleza, né? Aí beleza. Se não for um abuso. Agora, se você tiver que pagar pra trabalhar, mano, obviamente que não, sabe? Não. Um estúdio de game indie, pô, se for um estúdio indie que não tem como pagar mesmo e você vai entrar como júnior, mas você vai conseguir escalar, e se você perceber que eles não estão abusando da sua boa vontade, aí eu acho legal, é um estágio, tá ligado? É importante ter experiência, estágio serve pra isso mesmo. E cargo de júnior existe pra essa parte também, você não vai fazer coisas muito avançadas. Agora, fica muito esperto se você não tá fazendo trabalho de sênior ganhando como júnior. Você entende o que eu quero dizer? Se você estiver fazendo o trabalho do começo ao fim, entregando a peça final e o seu cliente só tá, e o seu patrão só tá, digamos assim, vendendo o seu trabalho, aí tá completamente errado. Você tem que ter função de júnior, entende? Então você não vai ter, digamos assim, a responsabilidade de um sênior ou de um artista mais experiente, um pleno, por exemplo. O que é trabalho de júnior. Então, é isso que eu tô falando. Tipo, tem que conversar. Tem que pensar em quais vão ser as suas atribuições, responsabilidades, exatamente, para que você não seja abusado. Porque tem essa mentalidade hoje em algumas empresas que eu vejo no Brasil, que eles se dizem indie, mas não é uma empresa indie, eles só querem pagar mal mesmo, sabe? E não é. Tem que tomar muito cuidado. Enfim, respondida a sua polêmica, vocês concordam comigo, chat? Vocês discordam? A gente pode sempre trocar ideia. Eu não tenho a verdade absoluta, obviamente, né? Pensa se você não tá fazendo imagem do começo ao fim. Júnior, às vezes, que vai depender de empresa para empresa, mas pode ajudar, por exemplo, fazendo flat, ajudando numa parte de cor base, ajudando numa linha, pontualmente nas imagens. Você fazer uma imagem do começo ao fim, isso é um artista pleno. Não deveria ser uma responsabilidade de um júnior, entendeu o que eu quero dizer? Bom, enfim. E o que tem gente que contrata estagiário pra montar em cima, meu amigo... Bom, vamos dar um feedback nessa arte aqui. Cara, eu sinto que você foi um pouquinho além no contraste. Tem uma ideia interessante aqui, mas eu acho que tá demais. Eu vou explicar. Eu acho que você foi um pouquinho demais nessa parte aqui. Acabou tirando muita informação. E nessa parte aqui você acabou não colocando nenhuma informação também, assim, sabe? Tá muito difícil de ler essa peça. Tudo bem, a gente vai regulando, sabe? Eu acho que nesse caso de Silent Hill era importante você ter um trabalho mais específico nessas fogs, assim, sabe? Tem que deixar, assim, essa cidade meio quase impossível de você ver hard edge, assim, sabe? Então, por exemplo, esse prédio, toda essa parte aqui pra mim, eu não queria ver essas informações, eu queria ver uma sugestão de que tem um prédio ali. Eu não queria ver o prédio bonitinho, com reflexo do vidro. E aqui também é uma fonte de luz que tá muito forte, tá muito, muito, muito forte. Pode ter uma fonte de luz talvez lá no fundo, alguma fonte de luz da rua iluminando, alguma coisa assim, mas essa fonte de luz aqui que a gente tá enxergando, ela tá extremamente clara e o chão não tá claro o suficiente. É como se ela tivesse existindo só aqui, como se fosse um borrão. Tem um artista maravilhoso
que eu não sei se vocês conhecem, que é o Crypt Crawler. Cara, é o Brad Rigney. Eu acho que você vai curtir o trabalho dele. Eu acho que você vai. Trabalhar mais com ambient light? Eu traria mais uma luz ambiente nas costas dele, como se estivesse sendo iluminado pela lua, com mais fog, entendeu? Mas assim, esse cara aqui, ó, o Brad Rigney, eu tenho certeza que você vai gostar do trabalho dele. Vamos começar pelo nick dele, que é Crypt Crawler, né? Ele faz muitas cenas de terror, sabe? Então, a gente consegue achar algumas imagens aqui e com certeza se inspirar nessas imagens para criar e para trazer coisas para sua. Ó, tá vendo? Ele usa muito photobashing, ele usa muita técnica de pintura por cima de foto, Photoshop, muito de Photoshop, assim, sabe? Percebe a ambientação que ele cria nessas imagens, tá? Porque são imagens de conceito, né? Então são explorações de concept e tal. Percebe o feeling que ele passa na imagem, tá? É isso que eu quero que vocês percebam. Olha que louco. Olha que loucura isso aqui, velho. Mas olha o equilíbrio ainda de luz e sombra. Mas tem uma específica que eu acho que é perfeita pra você. Que é essa última. No caso, é a primeira imagem do portfólio dele, mas essa aqui também, ó. Tem várias, mano. Putz, tem várias. Esse cara é fenomenal, é fenomenal. Ó, eu acho que é essa aqui, ó. Essa imagem aqui, ela é fantástica como referência pra sua. Percebe que a gente vê uma sugestão da cidade, a gente não vê literalmente as coisas delineadas. Essa aqui também é muito legal porque a gente tem uma luz vinda de cima, mas a gente não vê a luz necessariamente. Na outra imagem que você fez, que eu dei feedback, eu falei para você estourar a luz porque tinha uma explicação física para aquilo, né? Que era a explicação de que era uma fonte, uma luz do sol entrando pela janela. E aí a gente estava equilibrando a exposição da cena para enxergar as sombras. Nesse caso aqui, nessa nova imagem que você está fazendo de mentoria, eu não acho que é o mesmo caso. É um caso diferente, você entende? Com as referências do Crypt Crawler, você entendeu? Esse cara aqui é das antigas, viu, galera? Ele usa muito photobashing, sim. Tem até vídeo dele no Gumroad. Percebe também como ele ilumina os personagens só com uma luz meio que ambiente, não tem luz direta neles. É tudo bem suave e uma luz por cima ou um reflexo específico que vai revelar o vidro do capacete. Ó, só uma luz que revela. Sacou como é bem simples, é bem mais denso. Esse contraste não tem uma luz muito direta. Toda a luz é bem difusa. Então eu faria nesse mesmo esquema, tá? Um outro artista que eu gosto muito, que eu já falei pra vocês, é o Maniacs, né? Slavomir Maniak, que tem essa peça aqui que também é um ótimo exemplo do que eu tô falando. Percebe como as imagens são todas bem escuras, não revela o personagem, mas a gente ainda vê informação, ó. Tem uma fonte de luz vinda do chão que ilumina toda essa parte de baixo e o rosto, né, a parte da cabeça da Hydra, ela é bem escura, a gente não enxerga nada. E a gente vê só um pouquinho do reflexo na parte que tá voltada mais pra luz, ó. Que legal. Essa peça também é sensacional para você. Então eu acho que você poderia ir para esse caminho. Mas é apenas uma sugestão, né? E o próprio Silent Hill, né? Deve ter alguma arte conceitual do Silent Hill que a gente consegue ver mais ou menos essa fog, uma luz vinda do céu, na cidade. Eu tenho algumas ideias aqui para você. Ó, tô pegando umas refs aqui meio Silent Hill. Só joguei Silent Hill, não sei se é do jogo exatamente. Ó, essa aqui é uma ótima ref, que é um trabalho em 3D, eu acho. Mas eu tô vendo que a gente só enxerga uma sugestão dos elementos, a gente não enxerga tudo. Então, como precisa ter uma sugestão, não mostrar as paradas... Olha essa outra aqui. Só uma silhueta. Então, você tem que trabalhar, na minha visão, de uma forma um pouquinho mais sutil nessas informações. Trabalhar com camadas, mas nessa parte interna do shape, simplificar bem as informações. Achatar as informações. Então, eu vou trazer aqui, tentar trazer para sua imagem um pouco desse conceito, se você curtir essa ideia, né? Não sei se você tem alguma outra referência que você quer me passar. Eu vou te mostrar uma imagem que eu fiz há muito tempo, muitos anos atrás, que tem um pouco dessa ideia também de você mostrar uma personagem e esconder outro. E eu vou te mostrar um pouco da minha ideia, na época, como que eu trabalhei com ela. Saca só. Alguém lembra dessa imagem? Nessa imagem aqui, por sinal, até como curiosidade, né? Olha o jeito que eu usei o Blender. Aproveitando, né? Fazer aquela clássica propagandinha. Fiz um curso de Blender lá na área de membros do YouTube,
tá? Tem ali por R$20 ao mês, você consegue acesso a esse curso do Blender para artistas 2D, só com as coisas simples, chama Blender Sem Frescura. E também tem curso já de workshop que eu fiz com o César. Tem muita coisa lá na área de membros para vocês assistirem. Mas ó, aqui eu bloqueei a cena no Blender do jeitinho que eu ensino no workshop lá no curso. E eu fiz um desenho por cima, ó. Olha que bacana. Até o próprio Frankenstein eu fiz ele também, só que com formas bem simplificadas, tipo cilindro mesmo. Tá vendo? Que interessante. E aí eu usei aquilo como um mapa de luz e sombra para essa pintura. Então, qual que é a ideia aqui? É mostrar o Frankenstein só pela luz ambiente, pela bouncing light, pela luz de rebatimento. Então, olha que bacana, como eu não coloco detalhe nele, a gente não vê ele à primeira vista, mas a gente enxerga ele assim que a gente observa a mão. Então você olha para a mão para depois, ih, caraca, tem mais alguma coisa. Aí a gente vê toda a bouncing light na roupa e o rosto dele tá todo escondido. A gente só vê luz ambiente aqui no fundo. Você não tinha visto, né? Então, essa que é a graça dessa imagem. É você achar que ela tá costurando uma parada porque ela é fofinha, mas qual que é a segunda leitura? Ela tá costurando uma parada verde. Aí você fala, ué, que roupa feia, mano. Quem usa verde em 2023? Aí você fala, ué, tem mais tecido aqui. Ou não é tecido, é uma mão. Aí você, mão? Oh, shit. Entendeu? Essa é a essa é a piada dessa imagem. E aí eu tinha colocado uns quadros, sabe? Como se... Aí você tem todo o storytelling, né? Então ela é fofinha, mas ela costura partes de pele pra esse personagem. Tem vários quadros de família no fundo, que é ela com o Frank desde criança, sabe? Toda a graça, assim. Porém, se você olhar aqui pro fundo na esquerda, lá pro fundo, tem uma corrente quebrada, assim, né? Tipo, uma corrente... Então é como se fosse um alçapão, né? Tipo, meio misterioso, sabe? De tipo, caraca, que é isso? Que ela aprende aqui? Meu Deus, sabe? Você começa a pirar nessa ideia, assim, sabe? Tipo, pelo menos foi a minha intenção nessa imagem. Espero que tenha sido bem sucedido, né? Mas, tipo, ela é toda simpática e contrastando com coisas muito macabras, né? Tipo, o Frankenstein tem, tipo, uma algema lá no fundo, pendurada, de, tipo, coisas bizarras. O sofá dela tá todo quebrado, então você fica... Por que tá rasgado? E você vai, uma coisa puxa a outra. E o design do sofá também é todo costurado, assim como o Frankenstein. Enfim, eu tô falando isso porque é uma peça que eu gosto bastante, mas ela precisa de mais tempo pra você conseguir compreender a história, tá ligado? Então, nesse tipo de imagem, é legal trabalhar com luz ambiente. Tudo isso pra falar uma coisa simples. Perdão. Vamos lá. Mas eu gosto muito dessa imagem, eu tenho saudade dela. É tipo uma imagem que eu gostei muito de fazer. Foi por um desafio da Mar Studios. Essa sutileza na luz é uma parada que eu gosto muito, saca? E eu vou pegar umas outras referências que eu pesquisei aqui de Silent Hill. Essa arte surgiu do nada. A arte lá do Frankenstein, cara, era um desafio da Mar, desafio de Halloween. E eu quis contar uma história diferente do Frankenstein. Era meu conceito. Eu gosto sempre, se você observar as minhas imagens, eu gosto sempre de contrastar tema. Eu acho isso muito legal. Então, a primeira coisa que me veio na mente é qual é o maior contraste de um monstro, né? Tipo, um ser humano monstro. Pô, é uma senhorinha velhinha fofinha. Então essa que era a vibe, entendeu? E aí eu chamei de Frankie, que é um nome que ela poderia se chamar Frank completamente. Então as pessoas podem só associar que ela se chama Frank, entendeu? Pra não estragar a surpresa, né? Enfim, voltando aqui pra imagem. Eu acho que dava pra a gente usar essa ideia de uma luz batendo aqui nas costas dele. Mas sugerir só. E não ficar delineando tudo, né? Eu acho que você encontrou um jeito legal de desenho, viu, cara? Tá estruturadinho. Me incomoda um pouco ainda a perspectiva, tá? Tipo, os personagens dentro da perspectiva, mas já gosto bastante, assim, da questão do desenho. Ó, tá vendo o que eu tô querendo dizer? Com sutileza. Tô só iluminando os planos que estão voltados pra cima, ó. Como se a lua estivesse iluminando. Assim já dá pra ver a imagem de longe muito melhor. Bem sutil. Então, até pra ele parecer e não quebrar a surpresa, é pontual. São os pontinhos mesmo, ó, tá vendo?
Pra de longe a gente ainda ter a surpresa. E ele pode estar mais em sombra por causa disso, entendeu? Você não precisa clarear tanto, que nem você fez. E, cara, usar mais transições suaves. Eu acho que você tá usando transições duras com muita frequência. E isso acaba tirando a forma dos seus elementos. Acho que essa cabeça tá muito clara também. Pra mim isso aqui tudo tinha que estar na sombra. E aí uma coisa que é legal é você escurecer bem, porém voltar uma fonte de luz do chão, assim, uma bouncing light, que nem você já estava fazendo aqui, só que acredito que ficasse melhor você planificar um pouquinho mais o rosto, assim. Eu acho que não tá com uma planificação muito interessante. Deixa eu mostrar. Tipo assim, você fez uma linha, tá vendo? Que você fez uma linha pra fazer a ring light e a gente não trabalha com linhas em pintura realista. Esquece linha. Esquece. Faz planos. Pensa em planos, entendeu? Então, por exemplo, planifica esse rosto, ó. Pintura realista não lida com linhas, mano. Esquece. Põe isso realmente como um mantra. Se você começar a fazer linha numa pintura realista, pensa 4, 5 vezes antes de fazer. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Pra mim, eu não vejo muito sentido dessa parede estar iluminada e o personagem não. Eu entendo que você quer mostrar o sangue e tal, mas eu acho que isso poderia ser feito de um jeito mais sutil também. Como uma poça no chão, por exemplo. Eu já vou mostrar. Ó, pra mim tudo isso aqui é meio sombra, não precisa estar iluminadão. Quem sabe voltar um pouco de bounce aqui no chão, beleza. Agora, essa poça no chão que eu acho que teria que estar mais bem trabalhada, tipo com um reflexo do céu. Então a gente pode pegar, fazer um reflexo. Pelengue, né? Uhum. Pelengue é uma ótima inspiração. Tem alguma imagem específica do Pelengue que você curte? Pra ter mandado a mensagem aí? Ó, aqui está com uns pinguinhos assim, ó. Pontualmente, alguns highlights pra esse sangue parecer viscoso e, ó, pontualmente. Deu pra sacar? Eu não colocaria tão óbvio na parede e tal. Eu faria uma poça mesmo, sabe? No chão e tal. Quem sabe até invadir com essa luz. Iluminar ela de um jeito diferente. Pra mostrar só uma sugestão mesmo. Quem sabe? Eu tô testando assim, não sei se vai ficar legal ou não. Vou colocar na sombra mesmo. Beleza. Agora, pra cidade, que é aquela outra parada que eu tô meio encucado, eu acho que dava pra gente só tirar essa fonte de luz. Deixar ela bem mais suave e pensar nessa fog, sabe? Então vou tentar fazer alguma coisa aqui, vamos lá. Eu sei que você já trabalhou nisso muito e você deve estar me odiando nesse momento. Eu sinto que, na verdade, eu não sei como que vocês não me xingam, velho, porque a primeira coisa que eu faço quando eu pego a imagem é começar a pintar e modificar ela pra coisas que vocês não quiseram colocar, né? Mas beleza. Deixa eu só tirar essa parada aqui do nariz dele que tava me incomodando bem na pontinha do nariz. É por educação, né? Pode crer, pode crer. Dá continuidade nessa fog, atrás dela também. Acho que é importante, entendeu? Do jeito que tá, ela tá acabando muito cedo, essa luz. Ela não passa por trás da personagem, eu acho que ela tinha que passar. Talvez algo assim. E aí a gente trabalharia com camadas que separariam melhor esses planos, né? Porque do jeito que tá, era o que eu tava falando. Eu não sinto uma profundidade muito bem nesse cenário aqui. Então eu colocaria mais ou menos assim, ó. Uma separação de planos, entende? Esse poste ele estaria mais separado do resto, ó. Mais fog. Aqui, mais fog. E a fog, eu usaria um pincel mais suave, barra texturizado, só que grande. Eu acho que você está usando um pincel suave muito pequeno e está gerando algumas manchinhas na pintura, sabe?
Talvez colocar o outro poste aqui atrás. Só para gerar mais camadas, né? Quem sabe até uma árvore dentro dessa cena pudesse ficar bonito. Mas uma árvore bem retorcida. Só para gerar mais interesse aqui no fundo. E algo mais orgânico. Vamos tentar? Uma árvore bem seca, tá ligado? Eu vou só sugerir ela. Não vou ficar definindo muito. Tá vendo que essas transições estão muito duras dos prédios? Vale a pena tirar um pouquinho. Passar aqui por trás para criar mais camadas, ó. Camadas atrás de camadas. Profundidade é isso, galera. Perspectiva, profundidade é camada atrás de camada atrás de camada. Não tem para onde correr. Se você só cria uma camada, fica flat, né, que a gente chama, que são imagens muito bidimensionais. Aí nessa cidade ela tá muito limpinha também, a gente consegue dar uma sujada nela, colocar uns posters. Dá uma olhada aqui, ó, nessa referência. A gente não sabe o que que é, mas a gente sabe que a cidade ela não tá em perfeito estado, né? Tem muita informação e tal. Mas eu acho que isso tem que ser feito de uma forma muito sutil, de novo. Não precisa ficar renderizando coisas muito bem definidas. É mais uma sugestão mesmo de coisas, só para adicionar elementos. Então, voltar aqui com algumas informações, uns posters, tá ligado? Ó, quebrar essas linhas muito retinhas ajuda bastante na ideia e de expansão desse conceito, sabe? Ó, tipo uma placa aqui, ó. Não sei o que que é isso, mas às vezes ter uns posters na parede pode gerar muito valor para quem tá olhando a imagem, porque a pessoa vai ficar pensando, pô, o que será que são esses cartazes? Ambienta bem, né, essa imagem. Então, por exemplo, criar um cartaz aqui e colocar alguma coisa dentro, ó. Aqui nem aqueles quadros lá da Frankie, né, que eu mostrei para vocês. Eu não defini exatamente os quadros que estão aqui no fundo dessa imagem. Mas tá vendo que quem quiser pode ficar viajando nessa imagem? Ó, eu fiz o Frankenstein pequenininho aqui. Mas ele não tá bem definido. Mas, de novo, se eu quiser me aprofundar, eu posso. Ó, beleza? Permita a mente do seu observador viajar, passear pelo lugar. Ó, esse chão tinha que estar meio sujo, então a transição do prédio pro chão, ela nunca é limpa, lisinha desse jeito e super flat. E hard, né? Na verdade, não flat, hard. Ela geralmente vai ter uma sujeira do prédio, e se tá detonadão esse prédio, pode até ter uns vidros quebrados. Enfim, vai muito da sua imaginação para acrescentar vida nesse cenário aqui. Os papéis no chão, exatamente, exatamente. As folhas, né? Isso é pesquisa, hein? Isso é pesquisa, é anotar e sugerir muita coisa. A palavra-chave aqui para mim é sugestão. É difícil de fazer, não é fácil, com certeza. Acho que já fiquei bastante tempo nessa imagem, já conversou sobre infinitas coisas. Se eu continuar aqui, a gente vai ficar a tarde inteira, mas já deu para entender o conceito que eu queria, né? Deixa eu tirar essa parte aqui e simbora. Ó, vamos ver o antes e depois. Só lembrando, né? A gente conversou sobre tanta coisa que o Paintover acabou sendo rápido demais. Porém, acho que é bom o suficiente para você pegar algumas ideias aí, beleza? Vamos lá? Ó, então esse aqui é o depois. Não consigo, mano. Peraí. Esse é o depois. E esse aqui é o antes. Ó. Especialmente essa parte da direita da imagem, para mim. Olha como melhora muito a leitura do personagem. E a gente acabou escondendo mais ele. Sacou? É isso. O que vocês acharam? É, virou outra imagem, mas assim, ao mesmo tempo tem uma narrativa aqui, né? Acontecendo e tal. Que a gente ressaltou nesse paintover aqui. Tá bom? Não tô 100% satisfeito. Obviamente. Eu talvez colocasse um pouquinho de luz aqui de cima. Só pra mostrar a direção da luz, eu tô sentindo meio flat essa luz aqui. É, eu acho que é isso. Ó. Colocar uma fonte de luz aqui, um pouquinho de sujeira.
Ah, gente, desculpa, não consigo largar a mão das coisas. Tava pra continuar eternamente aqui. Mas beleza. Simbora. Pior que eu tinha feito uma luz assim, mas era mais forte. É sutileza, né? Tem que trabalhar bem na sutileza. Bom, espero que tenha ajudado aí esse paintover de alguma forma. A gente conversou sobre coisas interessantes, né? Mais alto. Desculpa as brincadeiras sobre mentoria, né? Mas é verdade, né? Não consigo, chat. Alguém me salva, chat. Eu tô eternamente preso nesse paintover. Ah, eu não consigo. Alguém me bane. Não, bane não. Chega. Tchau. Tchau.